O governo chileno cumpriu a promessa de fechar a operação da mineradora Codelco. A indústria era conhecida como a Chernobyl daquele país. A chilena Codelco fechou a usina de produção de ventanas depois de 6 décadas de atividade altamente contaminante. A empresa estatal, maior produtora de cobre do mundo, interrompeu de forma definitiva o forno conversor de Teniente durante uma cerimônia aberta à imprensa. Com isso, o governo de Gabriel Boric cumpriu a promessa de cancelar parte da operação da Codelco nas regiões de Quintero e Punxu-Caví. Por décadas, a fábrica expeliu toneladas de partículas nocivas pela chaminé, transformando a área na Chernobyl chilena, junto a outras indústrias. Chegou a hora de nos transformarmos, de modernizar alguns processos e atualizar nossos padrões para iniciar uma nova viagem e avançar para uma mineração mais sustentável. Na véspera do fechamento, mais de 100 estudantes se intoxicaram pela má qualidade do ar na região, onde funcionam cerca de 15 empresas, entre termoelétricas, produtoras de carvão, terminais de gás e refinarias de petróleo e cobre. Um protesto reuniu manifestantes na parte de fora da usina. De acordo com a Relatoria Especial da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, os habitantes da região apresentam problemas respiratórios, doenças cardiovasculares, níveis elevados de mortalidade infantil e uma menor expectativa de vida. Quintero e Punxu-Caví, uma baía industrial de 50 mil habitantes, são consideradas zonas de sacrifício ambiental, desde que o Chile decidiu rejeitar a pesca artesanal e a agricultura em 1958, para converter as localidades em um centro industrial. Os rumores de que o fim da jornada de Lionel Messi em Paris estaria próximo se intensificaram após o treinador Christopher Galtier mencionar nesta quinta-feira que o craque argentino vai disputar sua última partida no Parque dos Príncipes. O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmou nesta quinta-feira que o argentino Lionel Messi está prestes a deixar o clube, ao afirmar que ele vai disputar a última partida no Parque dos Príncipes contra o Clermont, pela última rodada do campeonato francês. Apesar disso, o PSG explicou que Galtier se expressou mal e que a partida contra o Clermont seria a última do argentino nesta temporada, no estádio do clube. Vou lembrar que tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. É um grande privilégio. Sábado é a última rodada dele no Parque dos Príncipes, então espero que ele seja bem recebido. Com o contrato perto do fim, 30 de junho, o astro argentino não deve prosseguir no clube parisiense. Ele tem um nome especulado para voltar ao Barcelona, mas também em clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Messi foi contratado pelo PSG em 2022 e foi bicampeão francês, mas não conseguiu o objetivo maior do clube, que é conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história do clube. Hora de futebol no Brasil News. Pela Copa do Brasil, o Corinthians avançou para as quartas de final após vencer de maneira heróica o Atlético Mineiro nos pênaltis. No Rio, o Atlético Paranaense despachou o Botafogo também nas penalidades. E em Salvador, o Bahia eliminou o Santos e avançou para a próxima fase. E o Botafogo se despediu em pleno Newton Santos. Após igualar o agregado, o Fogão foi derrotado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Com o estádio lotado, o Glorioso conseguiu o placar logo aos 17 minutos da primeira etapa. O artilheiro Tiquinho Soares recebeu na entrada da área e finalizou com estilo no canto esquerdo de Bento. Com isso, a vaga foi decidida nos pênaltis. E a noite era de Bento. O arqueiro do Furacão defendeu as cobranças de Tiquinho Soares e do volante Tchê. O gol da classificação veio de Alex Santana, que chutou no canto esquerdo de Perry, levando o rubro-negro para a próxima fase. A torcida do tricolor baiano soltou o grito de Bora Bahia a noite toda. Na Arena Fonte Nova, o Bahia se classificou diante do Santos em jogo emocionante. Os gols só foram ocorrer na segunda etapa.
Após erro de Rodrigo Fernandes, o goleiro João Paulo defendeu a cabeçada de Ademir. E no rebote, Cauli bateu de longe no cantinho e abriu a contagem. Mesmo com placar adverso, o Peixe não se abalou. Nos acréscimos, Soteldo bateu escanteio na área e Bruno Mezenga subiu mais que os zagueiros para deixar tudo igual, levando a decisão também para os pênaltis. E na disputa brilhou a estrela de Marcos Felipe, que defendeu as cobranças de Camacho e Bruno Mezenga, garantindo o esquadrão de aço nas quartas de final da Copa do Brasil. Já a Fiel fez a festa em Itaquera e foi com emoção. Após perder a primeira partida no Mineirão por 2-0, o Corinthians contou com a força de sua torcida e igualou o agregado diante do Atlético Mineiro, decidindo a vaga nos pênaltis. A primeira etapa teve o time de Luxemburgo surpreendendo o adversário. Aos 33 minutos, o zagueiro Otávio recuou errado e deu de graça para Yuri Alberto, que tentou driblar Everson antes de bater para o gol. Na sobra, a bola caiu nos pés de Renato Augusto, que levantou com categoria para Matheus Bidu, que só empurrou de peito para os fundos das redes, enlouquecendo o bando de loucos na Arena Alvinegra. E o Timão não estava de brincadeira. No segundo tempo, o calvo da Fiel, Roger Guedes, marcou um golaço. Aos 20 minutos, o camisa 10 deu um drible da Vaca e Nathan Silva e tirou Zaratio da marcação com o corpo, evitando a saída da bola pela linha de fundo. O atacante cortou o goleiro atleticano e de cavadinha concluiu a jogada, fazendo um gol de placa em Itaquera. Com esse resultado, o jogo foi levado às penalidades máximas. E adivinha? A estrela do gigante Cássio brilhou novamente. O arqueiro corintiano defendeu a cobrança do craque Hulk e ainda contou com a sorte nas batidas de Edenilson, que chutou no travessão, e do meia Batalha, que mandou lá na Praça Charles Miller. Por fim, a comemoração veio após a cobrança de Maicon, que com categoria classificou o Todo-Poderoso para as quartas de final. E daqui a pouco, reportagem mostra mais detalhes da cidade portuguesa, considerada berço da navegação. E ainda estreia na Rede Brasil de televisão da série que tornou o astro Will Smith considerado e conhecido mundialmente. O Brasil News volta daqui a pouquinho.